E nós já estamos de volta com o nosso cotidiano na nossa sala. Você sabe que assuntos diversos passam por aqui e a gente gosta muito de alertar e informar você de casa. A partir de agora você também pode participar com a gente no nosso Galera Zap. O telefone é fácil, é 995854456. Muito se fala também pelas redes sociais. Você pode acessar o nosso site, lá tem as redes sociais da NGT, você pode também participar. Inclusive deste bate-papo, que vai ser de suma importância para você de casa. Muito se fala do assunto na área da saúde, mas pouca gente conhece. Hoje eu vou receber aqui na sala a Tânia Lima, ela é estomaterapeuta. Ela faz, na verdade, ela cuida, ela tem uma especialidade que chama estomaterapia. Boa noite. Tudo bom, minha querida Tânia Lima, que veio hoje aqui na nossa sala, nosso programa, para bater um papo e falar um pouco. Eu nunca tinha ouvido falar nessa especialidade, estomaterapia. O que é essa especialidade, Tânia? Muito boa noite. Olá, boa noite também, boa noite a todos. Estomaterapia é uma especialidade de enfermeiros, eu sou enfermeira, fiz mestrado e fiz doutorado nessa área, e é uma especialidade que tem 3 grandes áreas de abrangência. Abrange 3 áreas? Exatamente. Que bacana. Quais são elas? Abrange cuidados com pessoas com algum tipo de ostomia, a gente tem que falar um pouquinho melhor sobre isso. Cuidado com pessoas com feridas crônicas ou agudas e cuidados ainda com pessoas com incontinência urinária ou incontinência fecal. E ainda pessoas que têm algum dreno, sonda, tubo ou catéter. A primeira que você disse, o que seria? Bom, ostomia quer dizer boca, quer dizer abertura. O termo vem do grego, quer dizer boca. Então, qualquer órgão oco do nosso corpo pode ser confeccionado um estoma, né, ou ostomia. E a palavra depende do órgão que foi exteriorizado. Então, se a gente tem por exemplo, uma abertura no estômago, você tem uma gastrostomia. Certo. Se a gente tem uma abertura no cólon, é uma colostomia. Se tem uma abertura no ilho, no intestino delgado, uma ileostomia. Se é, por exemplo, uma derivação urinária, uma urostomia. E depende de uma série de fatores o que vai ser eliminado, mas no geral o nome é estoma ou estomia. Isso é uma primeira área, vamos dizer assim. E aí, né? como é que a pessoa, o que ela sente para depois, de repente, ela procurar um especialista para poder curar essas enfermidades? Tem alguns sintomas? A pessoa está em casa, de repente é um desconforto no local, não é assim, dessa forma? Não, na verdade, assim, por exemplo, uma pessoa que necessitou fazer uma abertura no estômago porque não está se alimentando por via oral, pela boca. Certo. Então ela precisa se alimentar através de uma sonda que é colocada no estômago e o alimento é dado através dessa sonda. Isso é uma gastrostomia. Os cuidados relativos a esse catéter, a essa sonda, como é que vai atuar, como é que a família vai ajudar, tudo isso a gente pode estar auxiliando em relação a como lidar, por exemplo, com esse catéter, essa sonda. Às vezes né? a pessoa fica em casa, né, com a sonda. Muitas Nem sempre vezes, fica no hospital. Ela vai para casa e os cuidados quem tem que ter são os familiares. Exatamente. Ali com o paciente. O familiar, o cuidador. Sempre tem um cuidador, né? O cuidador ou o familiar. Depende do tempo de permanência que aquela pessoa vai ficar com aquele catéter, aquela sonda. Muitas vezes a própria pessoa necessita aprender como cuidar, né, se ela puder, e a família tem que estar envolvida para os cuidados com a pele, com o catéter, se ocorre alguma complicação, se ocorre algum vazamento, e aí tem uma série de cuidados específicos para essa pessoa que está com a gastrostomia. Existe também uma possibilidade de se colocar um bottom em substituição ao catéter, e aí também precisa aprender a cuidar. E é onde entra o especialista para dar essa orientação, onde a gente, aí sim você atua. Exatamente. Porque era muito estranho esse nome, e até nos bastidores eu tinha conversado com a Tânia, eu falei, estomaterapia é do estômago? Ela falou, calma, a gente vai explicar isso no ar, porque não é de fato, o nome é muito... Né, leva você a entender que seja isso, não é muito mais abrangente, as 3 áreas que você já nos disse, e ela atua aí nessa questão de orientação. E agora a gente explicando na questão da sonda, né, de um catéter, que a pessoa precisa ter
todo um cuidado com o paciente para que não haja nenhuma complicação maior, porque já está ali com aquele problema, né? E não vai fácil, tem que ter cuidados mesmo, né, Tânia? Porque, na verdade, João, a estomaterapia começou em 1958, nos Estados Unidos. Quando um médico chamado Dr. Turnbull, junto com uma mulher que viveu o sofrimento de ter uma ileostomia, que é um estômago do intestino delgado, vendo as dificuldades que as pessoas tinham para lidar com o seu estômago, para lidar com aquela mudança no corpo dela, ela então teve a ideia, junto com o médico, de criar cursos que pudessem estar orientando os profissionais de saúde. Então a estomaterapia começou com os cuidados relativos aos estomas, isso em 1958 lá nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente em que momento as outras áreas da estomaterapia foram inseridas nessa especialidade, né? No Brasil começou em 1990. 90? Em 1990, a gente atrasou um pouquinho, mas dentre os países da América do Sul, o Brasil é que está melhor colocado. Olha, que bom. Está melhor colocado, mais à frente. Inclusive há poucos anos a gente fez um congresso mundial de estomaterapia em Santa Catarina, sediou um congresso mundial. Olha. Porque a estomaterapia também tem uma sociedade brasileira de estomaterapia e tem um conselho mundial de estomaterapia que regulamenta e normatiza as ações da estomaterapia no mundo inteiro. Ah, que bacana. E que faz eventos periodicamente a cada 2 anos, né? E nós, como sendo da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, eu sou a presidente da SOBEST, seção Rio de Janeiro, da sociedade, e a gente também faz eventos periódicos no sentido de divulgar a estomaterapia, divulgar as atividades, melhorar a assistência tanto, né? Não é tão pessoas. propagada não é. essa especialidade. Divulgar as pessoas muito precisam mais. saber de Com fato certeza. o que é, para que serve, como atuar. E quem hoje está nessa área da saúde, quer se especializar, quanto tempo demora? Então, essa pergunta foi bem legal, bem pertinente. Essa especialidade, conforme eu falei anteriormente, é para enfermeiros. Isso. Então, o enfermeiro precisa fazer uma faculdade, uma graduação, e após ter terminado a graduação, existem alguns parâmetros para que ele possa ingressar num curso de especialização. Um curso de especialização, MEC exige que seja no mínimo 360 horas. E tem que ser regulamentado, tudo arrumadinho, tudo organizado, né? Até para que essa pessoa possa, de posse desse diploma, desse título, né? Ela fazer prova diante da Sociedade Brasileira de Estomaterapia para então ter o título que a gente chama de TISOBEST. É a pessoa titulada pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Tem todo mundo? Tem prova. Exatamente, não assim como outras sociedades, né? Assim como outras sociedades. Agora, essa especialidade, ela é encontrada na rede pública de saúde? Como é que é a atuação dela? Por exemplo, eu tenho lá o meu paciente, né? Meu familiar é um paciente e eu não tenho nenhuma orientação. Eu tenho que procurar isso num particular, eu tenho que fazer uma busca do profissional, como é o teu caso, né, da estomaterapia, é uma estomaterapeuta. Eu preciso buscar você no mercado ou essa especialidade já está disponível nas redes públicas? Como é que funciona? Porque eu confesso, eu já fui em vários hospitais, nunca tinha ouvido falar. Você hoje veio aqui falar pra gente e já tem tempos que ela existe, né? E ela é uma área que é atuante, tem muita gente que precisa. Na rede pública ou na rede particular, como é que a gente encontra o profissional? Porque assim, na verdade nós temos, como eu te falei anteriormente, a gente tem essas 3 grandes áreas, né, de abrangência da estomaterapia. E como a estomaterapia ainda é uma especialidade muito jovem, muito nova em nosso país, né, nós temos alguns profissionais já, basicamente, em várias cidades do nosso país, mas, de fato, a carência ainda é muito grande. O que nós temos hoje são profissionais que atuam em alguns centros, né? Precisamos sim divulgar muito, que bom a gente está recebendo esse espaço aqui para estar falando um pouquinho sobre a estomaterapia. Até para a população saber que existe, que pode contar com um profissional. Exatamente. Que vai orientar numa situação daquela com um parente em casa, com um ente que... Mas nós tivemos um grande avanço já. O estomaterapeuta já é vislumbrado dentro do Código Brasileiro de Ocupações. Que bom! Isso é uma conquista bastante recente, mas que nós já nos orgulhamos disso, né?
E, na verdade, assim, nós temos vários profissionais no Brasil, ainda a carência é muito grande, mas já atuando e divulgando essa especialidade. Porque, na verdade, assim, a gente vai ter pessoas atuando no ambulatório de estomoterapia, atendendo pacientes com ostomias, diversos tipos de ostomias, né? Depois a gente vai falar um pouquinho até dos manuais que a gente escreveu sobre isso. E a gente também tem ambulatórios feitos por profissionais estomoterapeutas que atuam especificamente com feridas. E também precisa ser especialista, porque é uma área importante do cuidado, né? Do cuidado do enfermeiro. Temos aqueles profissionais que atuam especificamente com incontinência urinária, incontinência fecal, as alterações do hábito intestinal, que também faz parte desse conjunto dessa especialidade, né? Nós já temos alguns hospitais públicos que dispõem desse profissional, né? E também clínicas privadas. Olha aí, e é bom a gente ficar atento e até buscar saber por onde estão esses profissionais, quais hospitais aqui no Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro, buscar saber qual hospital já possui um profissional, ou você que tem um plano de saúde, pesquisar aí na rede da tua operadora de saúde qual é o hospital que tem, porque de repente, nunca se sabe, né? A gente precisa de um profissional, de todos os profissionais ao nosso redor. Porque quando a gente tem essa informação é muito bom. Você disse bem, você além de enfermeira, além de atuar na área da saúde, tem 2 manuais escritos que a gente pode mostrar aqui, ó. Que bacana. Um deles é esse aqui, ó. Mostra aqui, olha lá, ó. Esse aqui, qual deles foi o primeiro, Tânia? Eu vou contar rapidamente a história dos manuais. Dos 2 manuais, ó. São 2 que tem aqui, ó. Ela fez os 2. E aí, conta pra gente, como é que você chegou neles? Como é que chegaram nesses 2 produtos aqui? Porque, na verdade, assim, eu fiz mestrado já há alguns anos atrás e a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com pacientes com colostomia e com métodos de reabilitação para pacientes com colostomia. E na época, a dissertação de mestrado, eu já trabalho com isso há alguns anos, a gente propôs aos pacientes a utilização de um método onde ele poderá utilizar-se de uma limpeza do intestino e, ao invés de usar uma bolsa coletora drenando o conteúdo fecal para o exterior, ele poderá utilizar um obturador, um oclusor. E na época eu fiz um pequeno manual que o objetivo era orientar aqueles meus pacientes, né? E eu fiquei assim muito feliz quando eu vi que todos os pacientes queriam o manual. E naquele momento o objetivo era outro, mas eu me comprometi com algumas pessoas que trabalhavam comigo, inclusive com os meus orientadores do mestrado, que eu ia produzir um manual especificamente para os cuidados e que pudesse vislumbrar mais cuidado, né, para os pacientes. Foi quando surgiu a ideia, eu estou trabalhando nesses manuais já há mais de um ano. Olha. E eu preferi fazer 2 manuais, porque um é especificamente para o paciente com uma colostomia, o outro para o paciente com ileostomia. Agora acho que cabe a gente rapidamente falar a diferença entre um e outro. Exatamente. Né? E é bem didático, a gente está vendo as imagens, eu estou mostrando alguma coisa, gente, alguma imagem para você entender o que é o manualzinho aqui. E é muito didático, porque você tem fotos e o texto, que dá para ilustrar. Por exemplo, agora a gente vai passar para esse aqui, o ileostomizados, é isso? Ileostomizados. Ileostomizados. Qual seria a diferença entre eles? Então, acho que, porque na verdade assim, alguns cuidados basicamente são os mesmos para quem tem uma derivação intestinal, seja no intestino delgado, que é uma ileostomia, ou no intestino grosso, que é uma colostomia. Porém, alguns cuidados, algumas orientações são específicas para cada grupo de pacientes. Daí a gente achou melhor fazer 2 manuais distintos. Exato. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma ileostomia é aquela pessoa que precisou fazer uma derivação, quer dizer, ela precisou colocar o intestino delgado, né, para fora do abdômen. Né? Estômago quer dizer boca, quer dizer abertura. Então é um intestino que
fez cirurgicamente, formou-se uma boca, né, entre aspas, e a pessoa vai eliminar o seu conteúdo intestinal através dessa boca, através desse estoma. A ileostomia, o que ela vai eliminar é o conteúdo do intestino delgado. Entendi. A colostomia, que de uma maneira geral fica do lado esquerdo, ela vai eliminar o conteúdo do intestino grosso. Precisa ter cuidados distintos, por quê? Porque uma ileostomia é muito rica, o conteúdo da ileostomia é muito rico em enzimas. Enzimas que podem ferir a pele periostomal, que é a volta da ileostomia. Por isso o cuidado tem que ser muito maior do que aquele que tem uma colostomia. A colostomia, por exemplo, ela, de uma maneira geral, ela é exteriorizada do lado esquerdo do abdômen e é o intestino grosso. Então a pessoa vai evacuar, né, vai eliminar o conteúdo intestinal uma vez por dia, às vezes duas. Enquanto que quem tem uma ileostomia vai eliminar com maior frequência o conteúdo mais líquido, ou líquido pastoso, e com conteúdo muitas vezes corrosivo para a pele. Porque é do intestino delgado, porque rico em enzimas. Entendi. As enzimas podem estar levando algum dano à pele. Daí a diferença, e aí a gente achou melhor. Os dois dá uma são diferença. orientações específicas. Porque, a grosso modo, parece ser a mesma coisa, mas não é. Não. No fundo, os dois têm as suas diferenças. E precisa, claro, de o assunto especificar ali direitinho cada um deles. Olha, eu adorei o bate-papo, adorei saber que existe a estomaterapia, que a gente fica, é do estômago. Não, foi bem explicado hoje. A Tânia, enfermeira, é estomaterapeuta e disse muito bem sobre essa área da saúde a qual ela atua, na área de enfermagem, né? Que você é enfermeira formada com essa especialidade. Adorei te conhecer e de propagar um pouco mais essa especialidade aqui hoje no nosso programa, que traz um pouco de saúde também para o nosso telespectador. Inclusive, João, é interessante a gente falar o seguinte, que nós temos uma clínica privada que fica em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e é a única... divulgar, porque o pessoal saber. É a única clínica de estomaterapia do Rio de Janeiro. É a única? É a única que clínica... honra a gente ter vocês aqui, hein? Olha, exclusivo. É a única clínica de estomaterapia do Rio de Janeiro. A gente já tem alguns convênios. Legal. E trabalhamos especificamente com as ostomias, feridas, incontinência urinária, incontinência fecal, para adulto, criança, pessoas que têm drenos, catéteres, somos, e que de alguma forma sofrem, precisam de orientação específica e de profissional especializado que possa estar orientando com carinho, com atenção, com material específico, com material adequado, para que a pessoa possa se reabilitar, possa retomar suas atividades do cotidiano. E rapidamente. E rapidamente. E para isso saúde, que a gente né? estuda. Porque, exatamente, por isso que a gente tem que contar com esses profissionais. Se eu precisar desses manuais, tem à disposição da população? Nós estamos providenciando. Está providenciando. E lá qual lá o site na clínica, da clínica? Provavelmente vai ter. É www.by.care.com.br. É o site. É o site. Que está aí no rodapé do nosso vídeo para vocês verem também. Pode acessar lá. Tem algum telefone? Se a tem pessoa não tiver internet, que eu acho que é difícil, mas às vezes a pessoa prefere o telefone. Tem sim. É 2255-5140. 2255-5140. Maravilha. A clínica fica em Santa Clara e Figueiredo de Magalhães e tem elevador para cadeirante, quando precisa. Tem uma estrutura bem legal. Porque quem estiver precisando. E a gente está de braço aberto para cuidar e para dar o nosso saber e nosso carinho para as pessoas que necessitam da gente. Eu espero que quanto antes você consiga distribuir para as pessoas, não é? Porque vai ser de suma importância. Aqui, ó, deixa eu só mostrar mais uma vez para as pessoas verem. E aí for lá na clínica ou entrar em contato com a Tânia pelo site, pelo telefone, aí de repente você consegue, olha, os dois manuais, os quais ela escreveu aqui, para ajudar aí a população nessas áreas da saúde, que nem sempre a mídia fala e explora, e a gente precisa falar. Não fala. Não é, Tânia? Queria te agradecer mais uma vez aqui a vinda. A oportunidade. E depois deixar aberto aqui o nosso programa para outras áreas, ou a gente pegar cada um dos temas e aí disseminar bem eles aqui no nosso programa para falar, ilustrar. Olha, quem precisa cuidar, se eu tenho esse problema, cuido como, quem e quanto tempo demora. O nosso programa é tão rapidinho. Mas eu deixo aqui com o convite, espero que você volte na nossa sala aqui para a gente disseminar mais aí esse assunto, para falar de saúde, que a população
já é difícil, né? Saúde é precária no nosso país. Quando os especialistas se prontificam em vir num programa de TV para mostrar qual é a saída daquela enfermidade, é muito bom. Exatamente. É uma consulta médica, graças a Deus, que os parceiros dão aqui no nosso programa para que essa população possa ter acesso à informação e também a entender um pouquinho mais desse universo. Eu que fico muito feliz e agradecida pela oportunidade de falar de uma especialidade tão nova ainda no Brasil e tão importante. Eu que agradeço a vinda aqui e espero você mais vezes, tá bom? Com certeza, E olha, é um prazer. não deixa de acessar o site não e liga lá, porque precisa de tirar dúvidas, pegou a conversa no meio, depois vai estar no YouTube também. Acessa o nosso canal no YouTube que vai estar lá a entrevista completa na íntegra, ou entre em contato lá com o pessoal da Clínica da Tânia, tá bom? Fazer um rápido intervalo, galera, Zap 995854456, continuem participando. O intervalo é rápido, 2 minutos. Na volta tem muito assunto aqui no Cotidiano, não saia daí não. Espero você.